Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo em particular a gente vai cobrir uma atualização na última versão do Cursor, que é o novo esquema de regras da IDE Cursor, né? O que é o Cursor? O Cursor é uma IDE que utiliza inteligência artificial para ajudar você a programar. Antes de a gente abordar, a gente precisa entender como é que funciona esse fluxo, né, de esquema de regras. Então a gente tem um modelo LLM, então no Cursor a gente utiliza o Cloud, e esse Cloud ele faz acesso a vários atores. Então a gente tem o agente, toda a configuração que a IDE cria para fazer as ações sobre o seu projeto. Então não é simplesmente o prompt que você envia, existem várias configurações e depois disso a gente tem as regras do projeto. Então essas regras do projeto vão influenciar esse agente, porque vai dizer como é que esse agente vai trabalhar em cima desse código, regras de GitHub, regras de qual tecnologia você vai utilizar, como você vai escrever os commits, se você vai escrever um código de uma certa maneira ou não, quais vai ser o esquema de formatação do seu projeto e qual vai ser, por exemplo, a estilização que você vai utilizar naquele projeto. Então, todas essas regras a gente consegue definir nas regras do projeto. E elas vão ter diferentes camadas aí que a gente também vai falar mais para frente. E depois disso tem um código-fonte, né? O código-fonte que ele é embedado aí nessa conversa, né? Toda vez que a gente envia uma pergunta, claro, a gente precisa adicionar o contexto, né, de mostrar qual o projeto a gente está trabalhando. E depois disso, né, a gente tem aí esse novo programador, né, que é metade inteligência artificial, metade humano, né? Então, né, a gente consegue aumentar a nossa produtividade utilizando esse fluxo de programação novo. As regras de inteligência artificial. E hoje, dentro do curso, a gente tem aí duas maneiras, que são as regras por projeto e as regras gerais, que é a regra da IDE em particular. Então, essa configuração da IDE, ela permanece sem ser alterada, né? Você define as regras da IDE e daí ela vai se replicar em todos os projetos. Depois disso, a gente tem um Cursor Roles, que é uma regra mais específica por projeto, que pode ser, né, que você trabalhe numa empresa, você seja um freelancer, né, um projeto você vai trabalhar com WordPress, no outro projeto você trabalha com React, no outro projeto você trabalha com Next.js, então você não pode, né, definir uma única regra para esses diferentes tipos de tecnologias, porque eles vão ter aí necessidades diferentes. Com a visão de um ponto em particular, eles decidiram descontinuar esse arquivo de regras. Ainda funciona, ok? Então calma, não se preocupe, você não precisa criar algo novo. Vai demorar um tempo aí até eles desligarem esse tipo de recurso, mas eles fizeram a introdução desse ano da pasta de regras de projeto. Então é um recurso novo e eu vou explicar a forma como ele funciona e como é que ele se diferencia do Cursor Roles. Daí as regras da IDE basicamente é um campo dentro de configurações que é Rules for AI. Então nesse campo você vai definir em regra geral, como é que a IDE vai se comportar em todos os projetos. É muito importante, nesse campo em particular, você não ser específico por tecnologia. Porque, como eu já falei, você pode trabalhar em diferentes projetos com diferentes tecnologias. É como se funcionasse a visão do seu time ou o comportamento principal do seu time, né? Como o seu time se comporta, o core do seu time de desenvolvimento. Então, daí você coloca esse item dentro do Rules for AI. E depois disso, a gente tem as regras mais específicas por projeto, que antes a gente utilizava o Cursor Roles. Então, essas regras vão ser relacionadas diretamente à tecnologia e àquele projeto. Então, como é que você vai utilizar o seu framework de front-end, qual vai ser o framework para CSS que você vai utilizar, o Tailwind ou o ShadCN, se você vai utilizar Next.js ou não, se você vai utilizar React ou não. Esse tipo de regra vai estar lá. Também a gente pode incluir alguns pontos específicos, né? Por exemplo, de correções. Então, o que acontece muitas vezes é a inteligência artificial ela é treinada com janela de treinamento. Então, tudo que o modelo sabe é até outubro do ano passado. E se um framework novo saiu e tem alguma atualização, a gente pode definir dentro desse arquivo um novo comportamento para instalar, por exemplo, o ShadCN, que é um erro clássico. Toda vez que o Cursor tenta utilizar o ShadCN, ele faz a instalação no formato antigo, se perde e toma um tempo aí para resolver esse problema. Então a gente consegue definir isso dentro do Cursor Roles. E agora, né, com esse novo esquema da pasta de regras, o que vai acontecer é um esquema mais modular. Então, de vez de a gente ter um arquivo, vai ter vários arquivos. E cada arquivo vai ser responsável
por uma área. Então, nesse caso aqui, o que vai ser uma das vantagens é a capacidade de reutilizar regras. Então, eu posso utilizar a regra de GitHub em todos os meus projetos. Eu não preciso estar editando todos os cursor rows. Então, eu faço a manutenção de um arquivo, aí partilho entre esses projetos. E daí eu consigo reutilizar essa regra em particular. Então, essa é uma das vantagens. Então, por isso, né, já falando em vantagens, a gente vai ver essa questão da diferenciação entre o cursor rows e a pasta de regras. Cursor rows anteriormente, a gente listava tudo lá. Então, muitas vezes, né, tinham regras que se repetiam, mas a gente precisava ter um arquivo separado toda vez para um novo projeto. E vendo, né, essa questão, e muitas vezes nessa questão de atualizações também, ficava difícil você sempre estar olhando todas as tecnologias e atualizando regras, né, de diferentes tecnologias em um único arquivo. Daí, com o Cursor Rows, a gente vai ter algumas vantagens. Uma, a modularização, que eu já falei. Outra, a reutilização. E um terceiro item é que, muitas vezes, a tecnologia, né, ou o framework tem um interesse muito grande em facilitar a sua vida para usar aquele framework. Então, o ponto que eu já anotei, então já é uma dica, né, que eu vou deixar aqui. Por exemplo, o Supabase já está disponibilizando regras separadas para você reutilizar. Então, se você quiser utilizar a Supabase com Next.js, tá aqui a regrinha. Se você quer trabalhar com funções, add functions, tá aqui a regrinha. Então, imagine você no futuro, né, todas essas libs disponibilizarem para a gente já as regras que vão ser a base aí do nosso projeto para a gente trabalhar com inteligência artificial. Isso vai ser bem interessante. Então, vendo isso, né, eu visualizo o curso, a pasta de regras sendo essa pecinha de Lego. Né? Então, vamos dizer que essa pecinha vermelha é a pecinha do GitHub. Toda vez que eu utilizar o GitHub, eu vou e reutilizo essa pecinha. A pecinha verde é as regras do Supabase. Então, todo projeto que eu tiver um Supabase, simplesmente eu já tenho aquele arquivo específico para regras do Supabase e vou reutilizando em vários projetos. Então, isso, né, vai ser bem interessante da gente estar otimizando isso e compartilhando nessas regras, né, entre a comunidade. Vai ficar muito mais fácil, porque muitas vezes, se você ia no diretório do Cursor Rows, do formato antigo, você tinha lá várias regras, mas se você lesse essas regras, muitas dessas regras se repetiam, né, entre vários arquivos. A única coisa que mudava era qual framework você queria utilizar naquela regra. Mas, né, falando, o importante é a gente, né, ter uma demonstração e ver como é que esse recurso funciona. Então, para isso, eu vou aqui nesse projeto em particular. Então, eu comecei com React e adicionei também Tailwind, tenho API Routers, então essa é a configuração do meu projeto. Basicamente foi o que eu fiz. Essa pode ser também uma dica para você, se você não tem nenhum arquivo de regra ainda, né? O que você pode fazer é selecionar o seu arquivo, o package.json, e baseado nesse package.json, pedir para ele criar um arquivo de regras no formato Markdown. E daí a inteligência artificial vai criar esse arquivo para você. Então notem, né, que nesse ponto em particular, esse arquivo está bem focado nas tecnologias, né? Next.js, React, Tailwind CSS e ESLint. Então, definir as regrinhas de como funciona o meu projeto. Ok, e agora isso vai se descontinuar. Como é que eu utilizo o formato novo? Para a gente utilizar um formato novo, a gente vai em Settings. E dentro do Cursor Settings, que a gente vai nessa aba de regras. Então, a gente tem as regras do usuário. Então, isso foi um ponto que também, né, modificou. Antes que era Rules for AI, agora são as regras do usuário, né? São as regras daquela IDE em particular. Nesse caso, né, um exemplo aqui que tem responda sempre em português. Então, é um ponto também que às vezes eu mostro. Você quer que a inteligência artificial sempre responda em português? Eu posso dizer aqui, sempre responda em português. E daí, né, outro ponto é essas regras do projeto. Então, para a gente criar um novo arquivo, né, eu posso utilizar o Cursor Rows, ainda, né, continua sendo válido esse Cursor Rows, mas se eu adicionar uma nova regra, daí ele vai pedir para a gente criar o nome do arquivo. O nome desse arquivo é separado por hífen.
Para esse caso em particular, eu vou dizer, né, Firebase Rules. Então, vou criar aqui uma regra do Firebase. Eu até coloquei o ponto, ele falou, não cria ponto, porque tem um formato específico para isso. Então, dentro dessas regras, né, do Firebase, ele vai pedir uma descrição e vai pedir quais são os arquivos que ele deve aplicar essa regra. Então, isso é bem interessante também, porque antes no Cursor Rows, as regras ficavam para todos os arquivos. Agora eu posso dizer, olha, essa regra aqui é só para os meus arquivos TypeScript. Essa regra aqui é somente para os meus arquivos .json ou config. E a gente consegue implementar essas regras. Esse é o ponto de partida. Você pode escrever, então, se você quiser, regras do GitHub. Então, você define aqui regras do GitHub. Você vai escrever como é que você gosta que os commits sejam feitos, qual a estratégia de GitHub para versionamento você quer utilizar e você pode jogar tudo aqui. A terceira dica desse vídeo. Dentro desse site, antes, né, que era o Cursor Directory, esse Cursor Directory, ele ficava simplesmente listando regras. E agora, né, com as novas possibilidades, então no vídeo anterior a gente viu um vídeo sobre MCP, aqui ele já tem uma listagem de MCP, como também continua a listagem de regras. E tem um recurso novo que é esse Generate, que ele gera já no formato novo, então você envia um .cursor rules antigo e ele vai dar para você o formato novo. Então aqui foi um projeto que eu utilizei, que tinha Tailwind e tinha Firebase. E aqui está o nome do arquivo, Firebase Best Practice. Eu não vou utilizar esse nome que a gente já definiu, mas aqui tem a descrição, então vou copiar essa descrição, jogar na descrição do meu projeto, daí os globs eu já vou copiar também aqui. Então, notem, né, que essa regra é simplesmente para TS, TSX, JS, JSX. É onde a gente precisa se preocupar com os arquivos do Firebase. E depois disso, eu tenho a questão das implementações. Então, beleza, né? Definir aqui as regrinhas do Firebase. Então, agora, toda vez que eu falar de Firebase, ele vai seguir essas regras. Então, se a gente notar aqui, né, quando eu salvei esse arquivo, ele já criou uma pasta .cursor/rows e criou as regrinhas do Firebase. Depois, se eu quiser criar mais regras, eu posso fechar e ir na parte de Settings. E lá na parte de Settings, vou em Rules novamente. Vamos criar uma regrinha nova. Vou ver lá no site que a gente viu anteriormente. E eu vou colocar as regrinhas, por exemplo, do Tailwind CSS. Então, eu vou colocar aqui. Regras do Tailwind, esse aqui é o nome do arquivo, daí vou copiar a descrição e vou copiar o glob, quais são os arquivos que eu quero prestar atenção no Tailwind CSS, e daí a gente passa as regras do Tailwind CSS. Salvei, quando eu fechei, agora a gente tem as regras do Firebase, as regras do Tailwind. Então, toda vez que eu mudar de projetos e eu estou utilizando o Tailwind CSS, eu simplesmente posso ir lá e copiar esse arquivo de melhores práticas do Tailwind CSS. Então, essas são as 3 dicas. Então, só para a gente ver, algumas empresas já estão movendo para esse formato e uma delas é o Supabase. O Supabase, se você for na documentação do Supabase, na parte de guias, e tem uma seção de AI Prompts. E lá na seção de AI Prompts, eu posso achar algumas regras para o meu projeto, por exemplo. Como é que eu conecto o Next.js com o Supabase? E daí eu clico nessa documentação e a gente vai ter lá a descrição, o glob e todas as regras desse meu projeto. Notem aqui que esse é muito mais complexo, né? Aqueles eram bem simples. E esse formato adiciona exemplos, entre outras coisas. E com isso, né, vai reduzir bastante a alienação dessas ferramentas, porque ele vai saber de forma atualizada como trabalhar com esses frameworks, com as últimas versões desse framework, sem precisar ficar dependendo da parte do contexto. Então é isso, né? Esse é o recurso que eu gostaria de mostrar. Então eu já mostrei o MCP e esse novo esquema de regras, eles fazem parte aí dessa nova versão do curso. E deixa aí nos comentários, né, o que é que você acha dessa mudança, se você acha que vai ajudar no seu projeto, sim ou não. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, e um abraço e até a próxima. Falou, tchau!